Ô, mosquito safado! Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Visão do Astronauta. Já deixa o curtir aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí em alguma rede social ou alguma coisa que você achar que vai disseminar esse canal. E vamos pro vídeo aí então. Beleza, hoje o tema do Filosofando vai ser jejum intermitente. É algo que eu gosto muito, muita gente sempre me perguntou como que funcionava, o que que era e por que que eu fazia isso, como que eu não sentia fome. Então hoje eu vou falar um pouco para vocês aí dessa minha experiência que já dura 5 anos que eu faço isso e vou contar para vocês aí para vocês terem uma noção. Então vamos lá. O jejum intermitente, ele é algo que vem antes de ter alguma coisa escrita ou algo assim. Por quê? Porque o jejum intermitente, ele é algo lá da pré-história, lá de quando a gente nem sabia que a gente ia virar o que é hoje. Então, lá na pré-história, o que acontecia? O homem, ele tinha que ficar longos períodos sem estar comendo. Então, desde quando começou a evolução, a gente foi evoluindo sem comer por longos períodos. Ou seja, o homem, na pré-história, quando começou a se constituir as primeiras sociedades, os primeiros grupos, as tribos e tudo mais, na pré-história, o ser humano, ele tinha esse costume de caçar. E quando ele caçava, ele ficava esses longos períodos sem estar comendo. Ou seja, na nossa evolução, a gente sempre ficou longos períodos. Ô, mosquito safado! Pera aí. A gente ficou sempre longos períodos sem comer. Ou seja, a gente foi evoluindo, muito tempo sem comer, até que o que aconteceu? Foram criadas as primeiras cidades, as primeiras vilas. E com isso, a sociedade começou a mudar. Por quê? Porque sempre tinha comida. Então, a evolução ela tomou um rumo diferente, mas num período muito curto da história. Ou seja, o ser humano que foi acostumado a sair para caçar mamute, a ficar longos períodos, porque você sabe, né? A gente não batia no mamute, a gente ficava andando atrás do mamute até ele cansar, e aí os caras iam lá e ficava furando ele com a lança, pegava aquela carne danada. Assim, a gente não era acostumado a essa sociedade, a gente sempre foi acostumado a caçar. E aí, quando chega a sociedade ela se implanta, é a primeira vez que o homem tem ali comida de fácil acesso. E aí que muda a história. E aí que a gente entra nessa era perpetua até hoje, que é quando a gente come em abundância, a gente come mais do que a gente precisa. Por quê? Porque a gente se acostumou a não comer quando a gente sente fome, mas comer por comer. A gente tem que se alimentar para ficar em pé, a gente tem que se alimentar para não sei lá o que. Não pode fazer uma atividade física sem se alimentar. Se você fizer isso, você vai morrer. O jejum é uma dieta muito recente, ele não é conhecido há muito tempo, tanto que eu conheci ele por volta de 2016 e antes eu seguia aquela regra das 3 em 3 horas. Mas como que funciona o jejum? Vamos lá. Existem 3 tipos de jejum. Lógico, você pode fazer da forma que você quiser, mas esses 3 tipos é onde é dividido o jejum. O primeiro jejum, ele é o 12 por 12. Vai lá, chega 8 horas da noite, você fala, eu não vou comer mais, a partir das 8 horas. Você vai, fica sem comer, dorme, acorda, 8 horas da manhã você volta a comer. Aí você come até as 8 horas da noite, para de comer. A maioria faz esse aí, faz todo dia, que esse aí é o mais indicado e tudo mais, é o mais fácil de fazer. Aí vocês vão me perguntar, cara, mas fazendo isso eu vou emagrecer? Olha, vou te falar, o jejum ele não emagrece. O que vai emagrecer é o déficit calórico, ou seja, você comer menos calorias do que você precisa. Isso é mais fácil você fazer com um nutricionista ou alguma pessoa que entenda. Mas o jejum, se você consumir as calorias necessárias para o seu corpo, você não vai emagrecer. Não é porque você está ficando um longo período sem comer que é necessariamente que você vai emagrecer. O emagrecimento ele começa quando você tem um déficit calórico e consegue fazer uma atividade física, começa a bater uma meta de atividade física e queimar um número de calorias. Aí sim você vai emagrecer, mas o jejum não emagrece. O jejum é uma forma de viver. O que eu prefiro fazer é um que foi criado por um sueco. Foi criado por um sueco, ele desenvolveu esse método de jejum. Ele é 16 por 8 horas, ou seja, eu vou ficar 16 horas sem comer e aí eu vou comer por 8 horas. Nessas 8 horas eu tenho que dar privilégio em alimentos que vão me manter nutrido nesse período que eu ficar 16 horas sem comer. Eu tenho que comer
gordura, proteína, todos esses alimentos que vão me prover energia. Não adianta eu ficar 16 horas sem comer, chegar nessas 8 horas e ficar entupindo de chocolate, dessas coisas que não adianta. É o último jejum, o outro tipo de jejum, que é o 24 horas, 2 vezes na semana. Então você come normal e 2 dias da semana você fica 24 horas sem comer nada. O jejum, ele é muito ligado ao glicogênio. Então o glicogênio ele fica onde? A reserva dele? O glicogênio ele fica dentro do seu músculo. Então o que isso significa? Cara, se você é uma pessoa que tem pouca massa muscular, obviamente, se você fizer um jejum muito longo, você vai passar mal. Por quê? Porque você não vai ter o glicogênio no seu músculo para estar te restituindo e fazendo o seu corpo funcionar. Então, a primeira coisa é conseguir massa muscular para guardar esse glicogênio e aí iniciar o jejum. Pelo menos é o que eu vejo. Você nunca vai querer ser um caçador de mamute sem nunca ter caçado um mamute. A minha experiência com o jejum é a seguinte. Cara, o jejum para mim foi a solução da minha vida. Antes, eu odiava ter que comer de 3 em 3 horas e eu sou uma pessoa que eu sou fácil de ficar bitolado. Então, era uma coisa que me prendia, a necessidade de comer. Por exemplo, eu tava no trabalho e eu ficava mal que eu não tava comendo. Eu falava assim, nossa, cara, eu tinha que estar comendo agora, porque faz 3 horas que eu tô sem comer. Aí eu ficava encanado, aí eu ficava só pensando em comida e não conseguia dar atenção no que eu tava fazendo. Com o jejum, eu faço jejum na parte da manhã, eu vou comer só quando eu chegava em casa, que é umas 5 horas, 6 horas, 7 horas. Essa é onde eu abro minha janela e começo a comer. E aí, como eu tava sentindo isso, eu comecei a fazer o jejum porque um amigo meu chegou em mim e falou assim, cara, faz, é bom, nananã. E eu confiava e falei, vamos tentar. E eu comecei a fazer o jejum e, cara, que maravilha. Por quê? Porque eu conseguia fazer minhas tarefas sem preocupação nenhuma. O meu foco, a minha tranquilidade em relação às tarefas melhorou muito. Outra coisa que me ajudou muito foi na ansiedade. O jejum, por incrível que pareça, ele te ajuda na ansiedade. Por quê? Porque a comida, ela é uma das principais válvulas. Pegava aquela carne danada das pessoas ansiosas. Ou seja, se você está ansioso e fica muito dentro de casa, você acaba comendo. Por quê? Porque é mais fácil você comer, fazer alguma coisa, do que você ficar sem fazer ela. Então, quando você entra nesse primeiro conflito de não poder comer quando você está ansioso, cara, aí o negócio fica muito estranho. Porque realmente você começa a ficar assim, cara, o que eu vou fazer? E, cara, é uma evolução que pra mim foi tremenda. Em termos de benefício físico, que eu percebi, cara, eu comecei a ser muito mais produtivo, consegui realmente elevar a produção da minha vida. Esteticamente, assim, eu não sinto que mudou muita coisa, porque eu realmente sempre quis ganhar massa, sempre quis ficar mais forte, mais robusto. Porém, vou falar pra vocês, uma coisa que eu vi mudar muito foi o nível de espinha que eu tenho no meu corpo. Antes de eu fazer o jejum, eu tinha muito mais espinha, cara. Não sei por que a acne atacava tanto. A minha experiência foi maravilhosa. Assim, se eu pudesse recomendar, eu recomendo pra todo mundo fazer jejum, porque eu acho realmente que o ser humano, um período muito mais longo de evolução, comendo pouco e caçando e evoluindo, do que esse período curto que a gente implementou uma vila, uma cidade, que a gente tinha acesso à comida e olha que demorou pra gente chegar nisso. Então o ser humano ele evoluiu na base do jejum. Isso é algo antes dos artigos, antes de tudo. Isso é um fato. A gente ficava longos períodos sem comer. Era uma semana caçando um mamute, porque o mamute demorava pra cansar. O que eu posso falar pra vocês? Se forem fazer o jejum, busca um acompanhamento, busca um nutricionista, busca uma pessoa que vai conseguir te aconselhar certinho, fazer sua dieta, bater as calorias com você. Por quê? Porque o lado negativo do jejum é que você pode desenvolver uma hipoglicemia, ou seja, você pode começar a desmaiar do nada, se sentir muito fraco, ter algum problema de rendimento. É bem difícil ele na sua vida. Então procura uma pessoa que entende para poder te aconselhar nisso, fazer toda a sua tabela nutricional, contar os macros e tudo certinho com você. Então não se esqueça, o jejum ele é algo que está há muito tempo na história. O mamute que a gente caçava sem comer. Pegava aquela carne danada, cara. Depois você pode até dar uma buscada aí que você vai ver isso. É algo que a gente deixou para trás, a gente esqueceu. E hoje realmente tem pessoas que estão começando a fazer e realmente está se construindo uma base sólida em volta do jejum. Eu acredito que é a melhor dieta do mundo. Eu amo fazer jejum. Então é isso, se você gostou do vídeo, ficou até o final, deixa aquele gostei, se inscreve no canal e, cara, muito obrigado pelo apoio. A galera tá perguntando por que eu falo no começo do vídeo e no final. Deixar o gostei, compartilhar e se inscrever. Cara,
Eu preciso que você goste desse vídeo. Eu preciso que você se inscreve, comenta, me ajuda a desenvolver esse canal para talvez eu conseguir fazer disso uma coisa maior. Por enquanto, realmente está sendo um sonho que eu estou realizando na minha vida. É uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei. Beleza? Então, se você gostou, tamo junto. Isso aí! Ah, outra coisa que a galera tá me perguntando nos vídeos é do meus Funko. Um dia eu vou fazer um vídeo pra vocês falando deles e explicando o que é cada um. Beleza? Esse foi mais um Filosofando. Tamo junto. Valeu!